Amém. Toda a Bíblia é importante, mas alguns versículos são mais conhecidos que outros. Mas, quais são os versículos mais populares da Bíblia? Para essa lista, buscamos os versículos mais acessados na Bíblia e procuramos explicar o seu significado. Veja esses versículos conhecidos e desperte seu desejo de ler mais a Bíblia. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João 3 verso 16. 1 João 3 verso 16 é provavelmente o versículo mais conhecido da Bíblia. Nele temos um resumo brilhante do plano de salvação. Deus nos ama tanto que enviou Jesus para levar o castigo pelos nossos pecados em nosso lugar. Agora, tudo o que precisamos fazer para receber o perdão de Deus é crer em Jesus, arrependendo-nos de nossos pecados. Através de Jesus, ficamos livres da condenação e temos acesso a Deus e à vida eterna. O amor de Deus é maravilhoso. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28 versos 19 ao 20. Essa é a grande comissão dada por Jesus aos seus seguidores, fazer discípulos. Além de um mandamento, essa missão é também um grande privilégio para todos os crentes. É uma bênção saber que Jesus estará conosco quando cooperamos para que outros se tornem discípulos também. Todo discípulo de Jesus pode participar ativamente na obra que Deus tem feito nos corações humanos. Basta obedecer à ordem de Jesus. O discipulado é essencial para o crescimento e o desenvolvimento do crente na fé. É um processo que começa no batismo. Esse batismo não é o batismo com água que é o batismo de João. O batismo de Jesus significa mergulhar na leitura da Bíblia, que é a palavra de Deus, e continua através do ensino e da obediência à palavra de Deus, e culmina em fazer novos discípulos. A Bíblia fala em Efésios 4 versos 5 e 6 que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, o qual está sobre todos nós e em todos nós, agindo por meio de todos nós. Esse processo nunca acaba. O discípulo continua sendo discipulado para fazer novos discípulos. Assim, prosseguimos conhecendo ao Senhor e anunciando para que outros também o conheçam. Pela fé, tenha certeza, Cristo estará sempre contigo em cada momento. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6 verso 33. É muito fácil colocarmos o foco em prioridades erradas em nossa vida. As demandas são enormes e quando nos damos conta já estamos ansiosos, preocupados com as necessidades e com medo do futuro. Jesus quer que a nossa atenção seja direcionada para Deus em primeiro lugar e para o cumprimento da sua vontade. O foco deve ser redirecionado ao Senhor, seu reino e sua justiça. Não deixe que a preocupação com os problemas condicione as suas prioridades na vida. Jesus nos dá uma alternativa ao estilo de vida mundano, segundo o qual é a ansiedade que dita as regras. Basicamente é colocar a confiança totalmente nas mãos do Senhor e buscá-lo como mais importante. Este deve ser o alvo daquele que ama e confia no Senhor. Ele cuidará para que as coisas que precisamos sejam acrescentadas. Creia, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4 verso 7. A paz é um conceito que designa todo o bem-estar humano. Mais que um sentimento, a paz é um estado interior de conforto e segurança dado por Deus. Esta sensação é amplamente procurada pelas pessoas em diversas áreas de ajudas, mas é sempre incompleta, quando não é a paz, produzida pelo Espírito Santo. Gálatas 5 verso 22. Jesus pode conceder-nos a verdadeira paz, que é diferente da paz que o mundo dá. João 14 verso 27. No mundo encontramos uma paz passageira, deficiente e incapaz de nos preencher. A paz que vem de Deus é suficiente, ela ultrapassa a nossa compreensão e guarda as nossas emoções e a nossa mente em Jesus. Esta paz não significa ausência de problemas, mas é a convicção que estamos seguros nas mãos amorosas do Senhor. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29 verso 11. No tempo de Jeremias os israelitas estavam em uma situação difícil. Seu país tinha sido conquistado pelo rei Nabucodonosor, e o povo tinha sido exilado para a Babilônia. Será que havia esperança para eles? Sim. Através de Jeremias, Deus prometeu que iria levar os israelitas de volta para Israel e restaurar seu povo. Deus castiga os pecados e por vezes permite o sofrimento, mas seus planos são sempre para nos abençoar e restaurar. Em João 14 verso 6, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Eram os últimos momentos de Jesus antes de ser crucificado. Ele estava se despedindo de seus discípulos na última ceia. O mestre confortava os amigos dizendo que tinha de partir, mas que não se preocupassem porque já conheciam o caminho. De fato, sem a presença física de Jesus, existia o sério risco dos discípulos se dispersarem, buscando outros caminhos, outras filosofias e outros estilos de vida. Mas, Jesus deixou bem claro que ele é o caminho único, é a verdade absoluta e é a vida dom eterno que Deus oferece. Como seguidores de Cristo, conhecemos que ele é o caminho que conduz a Deus. Jesus é a verdade que nos liberta e comanda todo o universo. Ele é a vida, que dá existência plena mesmo depois da morte. Se confiarmos no que Jesus disse, não precisaremos buscar caminhos alternativos, meias verdades, e nenhum estilo de vida diferente. Jesus é único, e é suficiente para nós. Só ele pode nos conduzir a Deus, cheios de vida e certos de tudo que ele disse. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16 verso 33. Na sua última noite antes de ser crucificado, Jesus explicou muitas coisas importantes aos seus discípulos. Ele os preparou para a sua morte e para o sofrimento que iriam enfrentar, mas também lhes deu esperança. Os discípulos não ficariam sozinhos. Através do Espírito Santo, Jesus está sempre conosco, e ele venceu todas as dificuldades do mundo. Jesus é nosso motivo para não desanimarmos quando passamos por aflições. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Números capítulo 6 versos 24 ao 26. Uma das funções dos sacerdotes no Antigo Testamento era abençoar o povo de Israel, no nome de Deus. Essas eram as palavras de bênção que eles deveriam proclamar sobre os israelitas, quando eles vinham para adorar a Deus.
A maior bênção que podemos receber é a presença, a paz e a graça de Deus em nossas vidas. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41 verso 10. Em Isaías 41, Deus lembrou à nação de Israel que ele tem todo o poder e que ele estava cuidando de seu povo. Quando seguimos a Deus de todo o coração, ele cuida de nós e nos protege. Não precisamos ter medo, porque Deus é poderoso para nos levar para a vitória. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3 verso 5. Esse versículo fala-nos de confiança e do perigo da autoconfiança. Confiar em Deus com toda a nossa convicção, coração, mente e forças. É importante para não nos tornarmos autossuficientes ou fazer de nós mesmos ídolos pessoais. Somente Deus é digno de toda confiança. Nós, como qualquer outra pessoa ou coisa nesse mundo, somos limitados e passíveis de falhar. Confie em Jesus totalmente e caminhe firmado nele sempre. Vocês, orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Os 6 versos 9 ao 13. Muitas vezes não sabemos como orar. Por isso, Jesus nos deu um modelo para nos orientar quando não temos ideia por onde começar. A oração do Pai Nosso toca em algumas áreas essenciais, como colocar nossa vida debaixo da vontade de Deus e pedir e oferecer perdão. Não precisa ser sempre repetido a letra, mas é um bom guia na hora da oração. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Salmos 23 verso 1. Este é talvez o salmo mais conhecido de toda a Bíblia. Da autoria de Davi, o Salmo 23 compara Deus a um pastor que cuida de suas ovelhas, a tal ponto que não lhes falta nada. Essa analogia é interessante se lembrarmos que Davi, antes de ser rei de Israel, tinha sido pastor de ovelhas. Ele, mais que ninguém, sabia que as ovelhas, por si próprias, não conseguem fazer nada. Elas precisam de alguém que as guie no caminho, que livre dos perigos, que as conduza ao pasto, às águas tranquilas e ao descanso. Assim é Deus para o seu rebanho. Jesus disse que é o bom pastor. João 10 verso 11. Ele cuida de você. Não tenha medo mesmo que você passe pelo vale e por perigos de morte. Ele está presente, lhe sustenta e ajuda. Confie e descanse na fidelidade e amor do Supremo Pastor. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8 verso 31. Neste versículo, o apóstolo Paulo faz uma pergunta revisando todo o argumento feito anteriormente no capítulo 8. Para quem está em Cristo, não há condenação, a vida no Espírito, os sofrimentos do presente e as glórias do futuro, a certeza do amor de Deus. O que dizer, então? Confiança na graça de Deus, através de Jesus, pois todo sofrimento pode ser suportado. Mesmo as aflições cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O cristão não precisa temer quem quer que seja, poderes visíveis ou invisíveis, porque pela fé, irá compartilhar da glória de Cristo. Vale a pena prosseguir pela fé. Em tudo que passar nesta vida, tenha certeza, Deus está ao seu lado, e não há nada nem ninguém que poderá prejudicar a sua salvação. Nada vai nos afastar do amor de Deus. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Êxodo 20 verso 12. Dos 10 mandamentos. Esse é o primeiro que vem com uma promessa de bênção para quem cumpre. Os pais não são perfeitos, mas, geralmente, têm muita informação e sabedoria para nos transmitir, porque são mais velhos do que nós. A responsabilidade de cuidar de filhos é muito grande, porque vai ter grande influência no resto de suas vidas. Por isso, nossos pais merecem nossa honra. Quando seguimos a orientação de pais que amam a Deus, evitamos muitos erros. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6 verso 34. É natural se sentir preocupado com o futuro. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, e essa incerteza dificulta nossas vidas. Mas existe uma pessoa que conhece todas as coisas do passado, do presente e do futuro. Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Por isso não precisamos ter medo do futuro. Cada dia tem suas próprias preocupações, mas Deus não abandona quem o ama. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4 verso 13. Esse versículo é usado muitas vezes como motivação para atingir grandes objetivos, mas tem um significado muito mais profundo. Nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo fala sobre como aprendeu a viver contente em Deus em todas as circunstâncias, na alegria e na tristeza, na força e na fraqueza, no conforto e na dor. Sua força para continuar estava em Deus. Em todos os momentos da vida, sejam bons ou ruins, Jesus é nossa força. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué capítulo 1 verso 9. Quando Moisés morreu, a liderança do povo de Israel foi passada para Josué. Além disso, Josué tinha a missão de conquistar a terra prometida, depois de 40 anos no deserto. Ter tanta responsabilidade não é fácil, mas Deus falou com Josué e lhe lembrou que ele não estava sozinho. Se ele fosse fiel a Deus, seguindo seus mandamentos, Deus iria estar com ele a cada passo, dando-lhe a vitória. Da mesma forma, Deus está sempre presente na vida de quem é fiel a ele. Quando pomos nossa confiança nele, ele não falha. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13 versos 4 ao 7. Essa passagem descreve o maior dom de todos, o amor. De acordo com a Bíblia, amar não é apenas um sentimento, é toda uma atitude de vida. O perfeito amor vem de Deus e transforma a maneira como nos relacionamos com as pessoas. Com a ajuda de Jesus, precisamos cultivar o amor, procurando agir da forma descrita em 1 Coríntios 13 versos 4 ao 7, porque nada do que fazemos tem valor sem amor. Esse é o ideal do amor que devemos buscar refletir em nossas vidas. Quando Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18 versos 21 ao 22. Perdoar não é fácil, mas é muito importante. Depois de dizer que devemos perdoar inúmeras vezes, Jesus explicou que nosso perdão deve ser fruto do perdão que recebemos de Deus. Se Deus nos perdoou todas as nossas ofensas, então nós não temos o direito de guardar rancor contra ninguém. Quando perdoamos,
mostramos o poder do amor de Deus e deixamos a justiça nas mãos dele. Nunca paguem o mal com o mal. Façam as coisas de maneira tal que todos possam ver que vocês são absolutamente honestos. Não contendam com ninguém, tanto quanto possível. Vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem a ira com Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe algo para comer. Se ele estiver com sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal prevaleça, mas triunfem sobre o mal, praticando o bem. Romanos 12 versos 17 ao 21.